Hoje eu começo a nossa conversa com uma pergunta. Você sabe brincar da dança das cadeiras? Ainda não pirei, não. É exatamente isso. Essa foi uma pergunta que me fizeram, aliás, uma grande amiga me fez, no momento em que eu estava com muita dificuldade de fazer uma escolha. Essa amiga, ela tem 80 anos e ela é uma das pessoas mais sábias que eu conheço. E ela tem uns conselhos fantásticos. Alguns eu não vou poder dizer aqui, mas enfim, esse eu posso. E eu estava com muita dúvida do que fazer. E ela disse, venha cá, vamos conversar sobre a dança das cadeiras. A vida é um fluxo e não é inteligente você impedir o fluxo. Quando você não levanta da cadeira que não lhe cabe mais, você impede o fluxo. Porque você deixa de estar na cadeira que você precisa estar e tem lá um monte de coisas te esperando. Você não deixa o novo dono da cadeira chegar para as coisas que já são dele e não são mais suas. E você impede que o que deveria estar na cadeira dele também sente lá, porque ele também não quer sair, porque ele não quer ficar em pé. E aí o fluxo não se dá pelo medo. Pelo medo do quê? Do desconhecido, pelo medo de coisas que às vezes o senso comum traz pra gente, né? Vai trocar 6 por meia dúzia, ruim com ele, pior sem ele ou sem ela. A coisa tá difícil aí fora, hein? É melhor ficar por aí. E aí a gente vai internalizando essas coisas e vai ficando quietinho ali na cadeira. Só que chega uma hora que isso é muito desconfortável, porque eu já não pertenço mais a esse lugar. Eu preciso de fato sair dali. E às vezes a gente acha que por a gente estar com medo, a gente não deve ir. Mas a coragem não é a ausência do medo, é ir apesar do medo. E quando a gente começa, a rever tudo isso, a olhar e ver que aquilo que está ao meu redor não me cabe mais, não me faz mais bem, que é preciso, que é hora de desapegar, que as coisas têm início, meio e fim. Os empregos têm início, meio e fim. As relações têm início, meio e fim. Então a gente precisa começar a aceitar e desapegar. Acontece que, já falamos disso em outro vídeo, A gente tem essa coisa do possuir, como se aquela experiência, aquela situação, na medida em que eu começo a vivê-la, ela passa a ser minha e eu não posso abrir mão daquilo. Se a gente começar a olhar para a vida como lugar das experiências, dos encontros, em que em alguns momentos aqueles encontros vão fazer todo sentido, em outros momentos não vão fazer mais sentido. É muito interessante quando às vezes a gente insiste em fazer encontros com grandes grupos da nossa época de adolescente. E aí você fica naquela animação, vou encontrar todo mundo e tal, e chega lá, como assim? Você fica feliz de ver as pessoas, mas a liga já não é mais a mesma, porque você já está sentado em outra cadeira, as coisas já passaram. O carinho pelas pessoas continua, relembrar aquelas coisas boas daquela época é muito gostoso, mas você não consegue mais viver essa situação, porque você não tem como trazer aquilo de novo, porque já foi. E já foi por quê? Porque você levantou de uma cadeira para viver outras coisas. E esse é o fluxo da vida. É dessa maneira que a gente precisa encarar e fazer as nossas escolhas, sem medo. Quando eu digo sem medo, é sem o medo que paralisa. O medo da responsabilidade, o medo que nos dá responsabilidade, que nos faz planejar, que nos faz ter responsabilidade com o sentimento dos outros, com o trabalho do outro, mas que nos coloca numa posição de realizadores, de que a gente não fique se sabotando, que a gente seja honesto com a gente e com o outro. Seja esse outro um parceiro, uma parceira, seja esse outro um emprego, seja esse outro um grupo de amigos. Tem amigos que você carrega para a vida inteira, porque de alguma maneira eles vão a gente vai crescendo, se desenvolvendo juntos, e eles ainda continuam fazendo sentido na sua vida e você faz na deles. Outros não. Outros vão vir, vai ser maravilhoso e eles vão. Tanto eles na sua vida quanto você na vida deles.
E tudo bem. É muito interessante, vocês devem saber disso, tem casamentos que duram, sei lá, 20 anos. Aí chega alguém e diz assim, que pena, seu casamento não deu certo, né? Como assim não deu certo? Vivi 20 anos com uma pessoa, não deu certo? Deu muito certo, mas as coisas acabam. E elas podem acabar muito bem, com as pessoas sendo gratas umas às outras pelo aquele tempo de experiência, de convívio, pelas trocas boas, por terem vivido boas coisas. Mas é hora de viver outras coisas. Por quê? Porque as trocas que tinham que ser estabelecidas ali já foram. Aquilo ali esvaziou. Então a gente precisa tomar cuidado para não ficar mais tempo do que o necessário. Porque senão as coisas vão se esvaziando. Quando você vê, você está num vazio imenso. Então vamos tomar cuidado para que as coisas não cheguem a esse ponto. E que a gente possa fazer boas escolhas, levantar da nossa cadeira na hora certa e ir para a cadeira que está nos esperando. Porque tem muita coisa boa para vir na nossa direção. Se a gente se abre para a vida se abre para a gente. Um beijo enorme. Se inscreva no canal, toque o sininho, curta, compartilhe e continue aqui comigo. Beijo enorme.